Ai, as músicas são tão legais hoje. Página 65, questão 1. Observe o cubo a seguir. Belo cubo. Com base na figura, escreva qual é a posição relativa do plano que contém os pontos A, B, C, D. Se nós fôssemos comparar o cubo com a sala, seria a parede de trás, né? Em relação ao plano que contém os pontos C, D, GH. C, D, GH, que seria o teto, né? Esses planos se cortam, concorda comigo? Então eles são ditos concorrentes ou... Sim, ou secantes. E nesse caso, como eles se cruzam fazendo 90 graus, aliás, e como retas contidas num deles sempre vão cruzar perpendicularmente uma reta contida no outro, por isso nós podemos dizer que eles são perpendiculares. Show! Letra B. Do plano que contém os pontos A, E, B e F, em relação ao plano que contém os pontos C, D, E e F, A, E, F. D e F, não, tá errado. A, E, B e F, o chão da sala. E o plano que contém os pontos C, D, E e F. É um plano diagonal, né, que sai lá do teto e vem pelo meio da sala e corta aqui, né, essa parte de baixo. Concorda comigo? O que esses planos são? Concorrentes ou secantes, né? Mesma coisa. Pois não? Desculpa, professor, mas eu não entendi a tua colocação na letra A sobre as linhas nos planos. Tu disse que vão dar o ângulo e tal. Se eu pegar uma... Vamos voltar àqueles planos então. Os planos A, B, C e D. A, B, C e D. Se eu traçar uma reta, vamos traçar primeiro uma reta assim, ó, vertical na parede do fundo da sala. E aí o teto, né? Era com o teto que ele comparava, certo? O teto. Se eu traçar uma outra reta no teto, mesmo que ela não seja aqui, ó, mesmo que ela venha por aqui, né? Mesmo que ela venha inclinada, elas vão se cruzar num ponto lá. Elas serão perpendiculares àquelas retas. Concorda comigo? Cuidado, porque o ângulo, quando medido no espaço, ele pode ser medido em várias posições, mas medido na menor distância possível, vai dar 90 graus. E qualquer outra reta que eu trace, que esteja no teto da sala de aula, ao cruzar com aquela reta que eu coloquei naquele outro plano, vai ter um ângulo de 90 graus entre elas, né? Para a gente poder garantir a perpendicularidade entre dois planos, a gente tinha que pegar uma reta do plano e ter que descobrir duas retas concorrentes do outro plano, ambas perpendiculares, ou duas retas reversas, ortogonais, ou uma reta concorrente e uma reta reversa. Certo? Eram as três maneiras, né, de confirmar o perpendicularismo. A maneira como eu falei muito rápido pode ter confundido e nem garanto que foi perfeita a maneira como eu falei. Mas na verdade o que eu quis falar foi aquela discussão 1, 2 e 3 que a gente fez na aula passada. Duas retas concorrentes, pertencentes a um plano, são perpendiculares a uma reta T. Aí eu posso afirmar que essa reta T é perpendicular ao plano. Se essa reta T está contida no outro plano, eu vou poder afirmar que o próprio plano é perpendicular ao plano anterior, né? Isso foi discutido no finalzinho da página 75, ó. Perpendicularidade entre dois planos. Dois planos alfa e beta são perpendiculares se uma reta R alfa pertencente a alfa é perpendicular a beta. Então aquela figurinha da página 65 ajuda a gente a entender por que eu estava afirmando, concordando com o colega de que esse plano é perpendicular a esse. Então se o aluno colocou E perpendicular, ele acertou, ou até só perpendicular, porque para que dois planos sejam perpendiculares, eles devem ser secantes, eles devem ser concorrentes. Parabéns, eu gosto disso, sabe, né? Eu gosto de detalhe.
E eu mesmo, na hora que eu falei, não me convenci muito do que eu tinha falado, eu te confesso. Que bom que tu me cutucou. Letra B, mesma coisa, concorrentes ou secantes. Posso dizer que é perpendicular? Não, né? Agora eles se cruzaram obliquamente. Letra C, do plano que contém os pontos A, E, B e F, o chão da sala. Desculpa, A, E, C e H. A, E, C e H. Essa parede lateral, concorda comigo? E o plano que contém os pontos B, D, G e F. B, D, G e F, aquela outra parede. São paralelos. Paralelos. Letra D. Da reta que com. Agora é reta, hein? É entre reta e plano. A reta que contém os pontos A e C seria aquela quina lá da sala de aula, A e C, em relação ao plano que contém os pontos A, B, F e E. A, B, F e E. Esse chão e aquela retinha lá, esse plano e aquela reta, eles são o quê? São concorrentes do tipo perpendicular. Pode só colocar perpendicular, não tem problema. Concorrentes e perpendiculares. Correntes e perpendiculares. Letra E. Da reta que contém os pontos E e F. É essa retinha oculta pelo quadro aqui no chão, né? Certo? Considerando que essa posição foi mantida na sala de aula, né? É aquela reta ali, dá para imaginar ali pelo menos. Em relação ao plano que contém os pontos C, D, G e H. O teto. O que eu posso falar do plano definido pelo teto e daquela retinha ali que está naquela quina ali, entre a parede da frente e o chão? São paralelos, eles nunca vão se encostar, paralelos. Que não pertence. Ótimo. O ideal é tu falar que nenhum ponto da reta pertence. Porque uma reta que fura um plano, lembra? Uma reta que fura um plano, já está até furadinho, ela não pertence ao plano. E mesmo assim ela não é paralela. Então só falar que a reta não pertence ao plano não é suficiente para garantir o paralelismo, né? Eu tenho que falar que nenhum ponto da reta pertence ao plano. Porque quando eles são secantes, um ponto pertence, né? Um maldito ponto da reta pertence ao plano. Fala, meu amor. Por que na dele também pode ser concorrente, só encosta só um canto? Perdão, meu amor, desculpa. Por que ele também é concorrente se ele encosta só um canto da sala? Sim, é porque assim, ó, cuidado. Nessa letra D, era um plano e uma reta, né? Na outra letra eram dois planos, certo? Então tu vê, ó, como é que eu verifico se uma reta é perpendicular a um plano? É aquilo, eu tenho que imaginar duas retas aqui nesse plano, duas retas contidas no plano, fiz um xizinho representando as duas retas, e aí eu pego essa reta que eu quero testar, né, se são perpendiculares, vou fazer essa reta atravessar bem no ponto de intersecção. Ó. Ambas as retas que estão contidas no plano, são perpendiculares a essa. Aqui tem 90 graus, né? E aqui tem 90 graus. Aí eu estou provando que essa é perpendicular. Não, mas é concorrente. O ícone lá é concorrente também. Ah, tá, porque quando se cruzam, né? Se cruzar ou ter um ponto em comum é ser concorrente. Sempre que uma reta corta um plano, ela é chamada concorrente ou secante, são sinônimos, certo? Depois, estamos no item F. A reta que contém os pontos C e G. G e B. Essa diagonal aqui, ó, que sai daquele cantinho, corta a parede ao meio até o nosso último colega. Nos pés do nosso último colega. Em relação ao plano que contém os pontos A, B, E e F. A, B, E e F. E o chão. O que eu posso falar dessa reta e o chão? O plano definido pelo chão. São concorrentes perpendiculares? Não, oblíquo, né? Dá pra ver que ela vai cortar obliquamente. Concorrentes. Para ficar chique, poderíamos escrever obliquamente concorrentes. Ficaria bem bonito. Vamos ver o que o nosso querido autor falou. Concorrentes ou secantes, ele disse. Letra G. Da reta que contém os pontos H e F, aquela diagonal, essa diagonal aqui, ó, em relação ao plano que contém E, F, G, H, a própria parede. A própria parede e essa reta está contida.
São paralelas, podemos dizer que são paralelas, mas o mais legal é dizer que a reta está contida. A reta está contida no plano. Como? Se a gente fala que está contida, não estaria, não é absurdo a tua fala. Mas se a gente diz que ela está contida, eu estou dizendo que todos os pontos dela estão no plano. Então já fica caracterizado um certo paralelismo. 2. Fala, meu amor, desculpa. Eu não entendi por que quando essa reta está contida no plano, ela é paralela. Tu vê, tecnicamente não é adequado chamar de paralelo. Tá? Tecnicamente não é adequado. É porque a ideia de paralelismo é uma ideia intuitiva, né? Antes de a gente pensar matematicamente nisso, ela é intuitiva. Então eu digo que isso aqui está paralelo, certo? Isso aqui não vai se cortar, é secante. A mesma coisa eu uso com retas, né? Eu posso dizer que retas são paralelas, e eu posso dizer que elas são concorrentes, e aí tem uma outra possibilidade, serem reversas. Beleza? Então qual é o problema de quando eu tiver essa situação aqui? Qual é o problema de eu imaginar uma reta desse plano e uma reta desse plano? Não tem problema, né? Será que toda a reta desse plano é paralela a toda a reta desse plano? Não, né? Certo? Porém, se eu for olhar uma reta que está contida nesse plano, imagina que o plano continua aqui. Essa reta está contida nele, né? Essa também, né? Essa também. E tu concorda que todas essas retas, então, são paralelas a esse plano? Porque não vão se cortar, né? Tudo bem? Mas espera aí, nós não falamos que retas coincidentes são paralelas? Retas coincidentes é um caso estranho de paralelismo, né? A distância se mantém. Então qual é o problema de eu dizer que uma reta que está no plano é paralela a ele? Mesmo em qualquer posição que ela esteja, né? Porque de fato ela avança paralela ao plano, se eu colocar ela um pouco para o lado eu percebo esse paralelismo correndo. Então tu vê, logicamente não tem problema tu falar que uma reta que está contida no plano é paralela a ele. Porque ela não é secante, certo? Mas não é elegante. Então nós vamos dizer que a reta é paralela nessas situações, que ela é concorrente ou secante nessas, e que assim ela está contida. Essa vai ser a nomenclatura técnica que a gente vai usar. Mas eu, do ponto de vista lógico, não vejo nenhum absurdo dizer que quando a reta está contida no plano, ela é de alguma forma paralela a ele, porque se não fosse, cortaria. Mas é que você está dizendo, duas retas são paralelas quando são coplanares e não tem ponto em comum. Então quer dizer que está contigo. É por isso que eu estou dizendo que não é correto dizer que ela é paralela. É essa a nossa discussão agora. Então tu vê, existe uma diferença entre a técnica e o bom senso. Não fere o bom senso dizer que uma reta que está contida num plano é paralela a ele, certo? Mas não é adequado do ponto de vista da geometria euclidiana. É bem isso mesmo. Parabéns, gosto disso. A tua participação foi importante para mostrar. A apostila mostra que não é adequado chamar de paralelo. E umas 2 vezes eu já tinha citado que uma reta contida num plano poderia ser considerada paralela. Eu deveria ter deixado claro que esse poderia ser é só do ponto de vista lógico, mas é errado escrever isso. É assim que se enriquece a aula. Orgulhoso estou. Vamos que vamos. Estávamos aqui está a folhinha. Estávamos no item G, questão 2. 3 pontos colineares determinam um único plano. Justifique. Verdadeiro ou falso? Falso. Justificativa. Pois 3 pontos colineares definem o quê? Uma linha, uma reta, e por uma reta, podemos traçar quantos? Infinitos planos. Essa é uma boa maneira de justificar. Professor, Fala. mesmo se eles não fossem colineares, eles determinariam um plano? Não. Único, aí sim, se eles não forem sim. Porque se eles não forem colineares, eu posso imaginar que eu tenho uma reta e por essa reta passam infinitos planos. Mas para poder passar por essa reta e por aquele plano, e por aquele ponto, aí eu tenho que passar o plano aqui, né? Aí vai definir o único plano.
Ótima colocação. Pois não. Uma reta passa infinitos planos, mas uma reta não é possível definir um plano a partir dela. Por uma reta passam infinitos planos, não é possível definir um único plano. Mas eu posso definir. Definir, na verdade, é deixar único, né? Sim. Então, por isso que uma reta não define um plano. Mas aí pra gente poder passar, formar um plano a partir de uma reta, precisaria de mais. De mais alguma coisa. De mais algum outro ponto. Exatamente, e aí a gente viu, tem 4 formas de definir um plano, eu acho, porque a gente viu, né? Quais são? Vê se a gente lembra de cabeça, sem olhar a apostila, quais são as 4 maneiras de definir um plano? 2 retas paralelas, sempre dá para encaixar um plano nelas. 3 pontos não colineares. Uma reta e um ponto fora dela, que na verdade é a mesma coisa que os 3 pontos não colineares, no final das contas. 2 retas concorrentes, não importa onde elas se cruzam, você pode pegar um plano e encaixar nelas. É isso aí, são as 4 maneiras de definir um plano que Euclides nos brindou. Vamos que vamos! Cara, que vontade de pegar assim e te pedir para fazer 10 questões dessa valendo um trabalho. Ia passar tão rápido na nossa vida, hein? São 12, né? De ABCD. E ou somatório. Tu podias... Oh, tem 20, ó. Tu podias escolher 10 dessas, né? Pra fazer o trabalho em dupla do consulta, hein? Né? Pra gente ir pra agora. Eu tenho 2 aulas, não tenho? Física tá faltando só. Qual a nossa tarefa aí? Tarefa de revisão para nossa avaliação. Peraí, tarefa. Isso aqui tá onde? Pode que Então, galera, ó, pro nosso primeiro trabalho, eu vou te passar uma lista de exercícios de revisão que vai incluir 30 exercícios. E desses 30 exercícios, eu vou selecionar no máximo 10 para te fazer um trabalho em dupla com consulta na próxima aula. Certo? Então, ó, a parte que faltou cair em avaliação foi a parte final ali que envolvia circunferências e essa geometria euclidiana. Então, páginas 50 e 51, tem 10 exercícios ali. E depois, exatamente. Agora tem um detalhe, tá? Como nós estamos começando a fazer algo um pouco mais clássico, que a maioria dos outros colégios fazem, vai ter uma pequena diferença. Se eu tiver que corrigir todos eles, aí a gente vai começar a ter um atraso grande do material. Portanto, tu vai ter que ter a humildade de me pedir só aqueles que tu não conseguiu. Mas como é que tu vai saber se tu conseguiu ou se tu não conseguiu? Eu vou te passar o gabarito. Certo? Como eu vou te passar o gabarito, pelo menos das questões que não são... Se bem que eu tenho os gabaritos completos aqui. Eu vou passar o gabarito, aí tu pode usar a tua maturidade para ver se tu entendeu ou não entendeu. Como é que muitos vão fazer e vão se arrombar enormemente? Eu lembro da galera do meu terceirão fazendo isso. A apostila viu o gabarito no final. A galera recebia a apostila para ficar com preguiça de ficar indo ver o gabarito, entendeu? Ele pegava o gabarito e passava na questão, já o gabarito. Aí na hora de estudar ele olhava, essa aqui é certa, deixa eu ver. Ah, é óbvio que é certa, é fácil. Deixa eu ver se... essa aqui é certa, deixa eu ver, é certa? É claro, óbvio, é certa. E aí ele achava que estava estudando assim. Tá? Isso não é se estudar, isso é se chamar de idiota. Tá beleza? Então eu vou te passar o gabarito, não anota na questão, só se tu for muito retardado mental. Anota longe da tua visão. Para que na hora de tu treinar, tu treine honestamente. Depois de treinar, tu olha o gabarito e faz a correção. Outra, não façam assim, faz uma, olha o gabarito. Faz uma, olha o gabarito. Sabe por quê? Quando tu for olhar uma, o teu olho vai ver o gabarito da próxima. E o teu cérebro vai te sacanear. Certo? Então tu vê, tu vai ter que ser maduro agora. A apostila positivo não traz o material, ou o gabarito, porque ela sabe que na tua idade, a maioria dos alunos brasileiros não tem maturidade para isso. E agora eu estou jogando uma bomba no teu colo, estou botando responsabilidade em cima de ti. Certo?
Então fiquem ligados. Fala, meu querido. O 5 e 6 não vai representar. Só 5 e 7 Não, pulei. Agora, não tem essa folha, porque ela tá aqui, pesado. 66 também. Aí vai selecionar 10 questões. Isso. Mas não... peraí. Eu não vou selecionar essas questões. Não vou copiar o enunciado como eu sempre fiz e mudar o número. Chega. Isso é que te deixou assim ruim do jeito que a maioria de vocês estão. Vocês sabem, canso de falar, nós temos meia dúzia de gato pingado que manja de física e matemática, razoavelmente bem, e a resta a maioria que não sabe decompor um vetor, que não sabe desenhar a bundinha na cabecinha, que não sabe fazer física, meu amor. Vamos ser bem honestos. Ninguém está aqui para se iludir. A gente sabe, né, o que nos chegou até aqui. Eu estou sendo bem honesto, vou olhar a compilação das últimas aulas, vai ficar muito claro que eu sou honesto com vocês. Né, vocês estão meio mal. E eu já chamei a responsabilidade para mim. Falei, a culpa foi minha, eu te viciei. Eu estou te dizendo que vai cair questões com esses raciocínios. O enunciado pode ser totalmente diferente. Mas os raciocínios inclusos, né? Se tiver uma questão que inclua um raciocínio extra, que não está dentro dessas 30, nós anularemos ela. Tá beleza? Mas eu não estou te dizendo que vão ser essas questões, que vão ter aquela ideia. Bem diferente, tá? Só para depois tu não vir meter no meu e dizer que não, professor, mas tu não falou que ia cair essa. Falei porque é geometria euclidiana e áreas. É tudo coisa boba. Anota o gabarito aí, meu querido. Uma folha separada das questões onde estão os exercícios, por favor.